Olá! Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um comportamento que vai facilitar muito, vai te ajudar muito na transformação da relação que você tem com seus filhos e principalmente vai te ajudar caso você esteja passando por uma fase onde os seus filhos não estão te obedecendo. Para fazer esse ajuste, eu preciso explicar para você hoje um pouco a respeito de conexão afetiva ou conexão emocional. Tanto faz, qualquer um dos dois termos está correto. O que seria isso? É a forma como a gente vai criar justamente esse elo, essa conexão emocional, afetiva com os nossos filhos. Quando a gente vai educar, quando a gente vai orientar, quando nós vamos fazer um processo de realmente ser tutor de alguém, a forma como a gente vai passar essa informação, ela tem que ser realmente muito afinada para que a compreensão do outro case com aquilo que nós estamos tentando passar, com a mensagem que a gente quer passar naquele momento. Então, quanto mais afetuosa, calma, paciente eu for em relação a uma explicação que eu preciso passar para o meu filho, a uma orientação que eu preciso passar para o meu filho, mais facilmente essa criança vai conseguir assimilar aquilo que eu estou tentando falar, a mensagem que eu estou tentando passar para ela. Isso vale para todas as nossas relações, como eu adoro falar em todos os vídeos, tá? A gente está focando aqui na criação dos filhos, mas isso é um comportamento que cabe para todas as relações que nós vamos desenvolvendo ao longo de nossas vidas. Então, quanto mais assertivo for a forma que eu oriento, mais a pessoa do outro lado consegue assimilar. Lembra de quando a gente estava lá na escola, lá atrás, quando a gente era pequeno? Todo mundo, acredito eu, que já teve uma professora que era o chuchuzinho, que era o nosso xodó, e uma professora que era o cão na terra. Geralmente os meus, não sei porquê, não sei se é coincidência ou não, mas todas as minhas professoras de matemática eram extremamente rígidas e essa sempre foi a matéria que eu mais tive dificuldade na minha vida. Mas esse é um bom exemplo da gente fazer essa assimilação aqui do que está sendo dito. A professora que tinha mais calma, que era mais amorosa, que era mais atenciosa, facilitava o nosso processo de aprendizagem em relação àquela professora que era mais rígida. E a mesma coisa acontece no nosso processo de ensinar os filhos. Se nós somos rígidos demais, se nós somos exigentes demais, se nós temos um processo crítico demais em relação aos nossos filhos, ao comportamento dos nossos filhos, eles vão criando umas certas travas, resistências realmente em entender o que a gente está falando e depois, conforme forem crescendo, em aceitar aquilo que a gente está falando, porque tudo vai soar como uma coisa realmente de crítica, de inaceitação daquele ser humano, entende? Mesmo que, claro, óbvio, o que a gente queira passar para os nossos filhos não é a ideia de que eles não são aceitos, e sim a ideia de que eles precisam se comportar, fazer coisas diferentes. Mas o entendimento, ele fica distorcido diante da forma como a gente se comunica com os nossos filhos. E é aí que entra realmente a nossa postura em falar de uma forma branda, calma, de uma forma que vai realmente visar a orientação daquilo, a resolução daquele problema e não uma catástrofe maior, né? Não um problema ainda maior diante dos nossos comportamentos, né? Eu acho que não tem nada pior do que a gente querer ensinar algo, querer passar alguma coisa para os nossos filhos e a gente não conseguir ter o controle das nossas emoções e passar de uma forma explosiva. A mesma coisa vale para quando a gente bate nos filhos, tá? Muitas pessoas falam que batem mesmo, que não tem problema nenhum, que apanharam a infância inteira, não morreram. Eu também apanhei, eu apanhei muito enquanto eu era criança, e olha que eu era uma criança super quietinha, viu? Na minha humilde opinião. E olhando agora para os fatos, realmente, eu vejo que eu era muito quieta, mas realmente havia uma desorganização muito grande, né? Dos cuidadores, né? No caso, pai, mãe. Meu pai nunca me bateu, era mais minha mãe mesmo.
Então havia uma desorganização muito grande ali que se refletia em mim. Nunca morri, nunca fiquei traumatizada realmente em relação a isso, mas sim interfere consideravelmente na imagem, na construção que eu fiz de liberdade, de amizade, de empatia em relação à minha mãe. Assim como podem ter pessoas que passaram pela mesma situação e de nada interferiu na sua relação com os pais e tá tudo bem também. Mas verdade seja dita, e isso é uma coisa que tem até aquela frase, né? Contra fatos não há argumentos. A grande realidade é que bater, violência física, nunca foi e nunca será uma forma assertiva, uma forma positiva e uma forma aceitável de conseguir algo na nossa vida. Isso está muito errado, muito mesmo, ainda mais se tratando de uma relação entre adultos e crianças. Então, se você chega ao ponto de ter que bater no seu filho, a questão não pode estar 100% voltada para a criança, para o comportamento da criança. Não está me obedecendo, não está fazendo o que eu quero, vai apanhar para fazer aquilo que eu acho que é o mais correto, mais adequado nessa situação. Então, é algo que a gente precisa prestar muita atenção, porque isso mostra o desequilíbrio do adulto, a falta de controle do adulto ao ver que a criança não está correspondendo àquilo que é a expectativa, que é o esperado diante de uma situação na visão do adulto. Então, se a gente for para violência, se a gente realmente deixar nossas emoções aflorar, tomar conta da gente, a gente bater na criança para ensinar que aquilo não se faz mais, a criança pode até parar de fazer, mas vai parar de fazer por medo, vai parar de fazer porque ela sabe que aquela consequência, né, pode não ser o que ela espera naquele momento. E aí, por você daí do outro lado, pode até falar assim, mas para mim isso basta. Qual vai ser a base dessa relação entre pais e filhos? Entende? Quanto mais amoroso, quanto mais paciente, quanto mais assertivo nós formos com os nossos filhos, mais os cérebros deles vão responder aquilo que a gente quer que eles façam. Muitas pessoas não conseguem chegar nessa linha de assertividade porque confundem drasticamente com a permissividade. Isso é uma grande falta de conhecimento. Permissivos são aqueles pais que deixam a criança fazer o que ela bem entende, do jeito que ela bem entende, não tem regra, não tem nada. É a criança que manda e domina em tudo. O que a gente está falando aqui é que é preciso, sim, sem sombra de dúvidas, orientar, é preciso sim corrigir, é preciso sim educar, é preciso sim colocar limites. Afinal, estamos falando de uma criança. Ela não tem raciocínio, ela não tem cognição para decidir, para definir aquilo que é melhor, que é pior, aquilo que é certo e que aquilo é errado. Alguém precisa orientar e ensinar essa criança e, claro, a função principal é de um pai e de uma mãe para fazer isso. Então, em hipótese alguma, nós vamos anular essa questão de corrigir e ensinar os nossos filhos, de impor limite aos nossos filhos. O que a gente precisa frisar aqui e observar é como colocar esses limites, como ensinar o que não deve ser feito. E é aí que entra a conexão emocional, a conexão afetiva, a forma como a gente se abre aos nossos filhos para ensinar, para criar, para orientar. É a forma também como eles vão se abrir para nos entender, para nos escutar, realmente obedecer aquela orientação, né? Aceitar aquela orientação, executar aquela orientação que a gente está dando naquele momento para essa criança. As crianças precisam se sentir amadas. Só através de palavras, muitas vezes não é o suficiente para essa assimilação da criança ao entender qual que é a relação entre os pais e ele. Então, a gente precisa demonstrar de todas as formas possíveis. Isso não é mimar uma criança, isso é dar para a criança aquilo que é de merecimento dela. Os nossos filhos merecem se sentir amados pelos pais.
Hoje em dia as pessoas, os pais, eles ficam muito preocupados nas consequências futuras, né? E se eu fizer muito isso, a criança vai ser mimada. E se eu fizer muito isso, lá na frente vai dar errado. Então, são pensamentos muitos que estão desconstruindo muitas coisas que servem para a base familiar. Então, os nossos filhos precisam se sentir empoderados, precisam se sentir amados, precisam ser orientados de uma forma que eles vão saber lá no futuro lidar com todas as suas frustrações, todas as situações difíceis da vida, com todas as adversidades que foram aparecendo no meio do caminho. Porque a autoestima, a autoconfiança de uma criança, ou melhor dizendo, de um adulto, ele precisa ter uma base. E essa base é construída na infância. E na infância, para a gente construir essa autoimagem dos nossos filhos, a autoestima dos nossos filhos e tudo mais, a gente precisa ter uma base. E essa base é construída na infância. E na infância, para a gente construir essa autoimagem dos nossos filhos, a autoestima dos nossos filhos e tudo mais, a gente precisa demonstrar, né, passar nitidamente, claramente, todo o afeto necessário, a emoção, a afetividade necessária para que essa criança se sinta amada de verdade. E muitos pais estão deixando de fazer isso hoje em dia por medo de mimar os seus filhos, por medo das consequências do futuro. Verdade, mais uma vez, seja dita que muitos desses medos, né, em relação ao futuro, diz mais respeito aos pais do que à própria criança, né, o próprio adulto que essa criança irá se transformar. Em que sentido? Os pais pensam, eu vou corrigir agora, eu vou acabar com isso agora, porque no futuro ele não vai me trazer problema. No futuro ele não vai me trazer uma preocupação. Então, os pais estão começando a se centralizar demais diante do processo de educar e criar os filhos, e isso é o que está trazendo grandes conflitos hoje em relação às bases familiares. O centro na educação. A criança se tornará mimada se você se tornar uma pessoa permissiva. Caso contrário, amar o seu filho, demonstrar o amor para o seu filho, deixar isso extremamente claro, nunca, em hipótese alguma, vai trazer algum mal para a vida dele. Então, em hipótese alguma, esse vídeo é para trazer uma conotação de algo em relação a julgamentos, a apontar o dedo para o outro, de forma alguma. A ideia aqui é que a gente converse sobre todos os pontos que envolvem a educação dos filhos, para que a gente possa observar do lado de dentro, mas também dar 3 passinhos e para fora daquele círculo e observar numa distância maior se aquilo está funcionando ou não está funcionando. Fazer a autoanálise para que então possamos ser verdadeiramente tutores na vida dos nossos filhos. Eu espero que essa conversa te leve a várias reflexões, para que isso possa gerar construções, e através de construções é que a gente consegue fortalecer a base de tudo, que sempre vai ser a família, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.